O que leva uma estrela da TV, do funk Moreninha bonitinha do peitinho do bundão, toma colocar. ou do futebol a deixar tudo para trás? E quando eu digo tudo, eu tô falando de fama, contratos milionários, multidões gritando o nome, para viver uma vida discreta, longe dos holofotes e bem mais próxima de Deus. Eu quero que você entenda que de nada vale você tirar 1h30, 2 horas da sua semana e vir no domingo, entrar aqui, receber aquilo que é do céu, sendo que quando você sai por aquela porta você não continua sendo igreja. Amém? De nada vale. Hoje você vai conhecer histórias que parecem roteiro de filme, mas são reais. Artistas, cantores e até astros de Hollywood que trocaram os palcos por púlpitos. So don't be afraid to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be Os aplausos pela oração e encontraram um novo propósito onde ninguém esperava. Senhor, nos habilite! Senhor, envia os teus guerreiros e as tuas guerreiras! Alguns deixaram a carreira de vez. Outros decidiram conciliar fé e fama. Mas todos têm algo em comum. Passaram por uma transformação tão profunda que você vai se perguntar: será que a fama vale mesmo mais que a paz? Fica até o fim, porque eu te garanto, tem gente aqui que vai te surpreender. E me diz aí, se você tivesse tudo, absolutamente tudo, largaria para seguir um chamado maior? Comenta aqui embaixo. Tô curiosa para saber tua opinião. MCJP. Que acabou a gente, mas já que tá com... Ele era o retrato do sucesso entre os jovens. Bonitinha do peitinho do bundão, toma colocar. MCJP, nome artístico de João Pedro Carvalho, começou ainda criança atuando em novelas e comerciais. Tava armando marapuca. Só isso? Tá me escondendo nada? Não, só isso. Mas foi no funk paulista que ele explodiu de verdade. Batidas envolventes, refrões que grudavam na cabeça e uma legião de fã. O auge veio com a série Sintonia, da Netflix, onde ele viveu o MC Doni. Se impressiona com esse nosso jeito de ser, quando vê os meninos... Um personagem que parecia até autobiográfico. Dinheiro, fama, multidões cantando suas músicas. Tudo indicava que ele estava no topo. Mas por trás dos shows lotados e dos stories animados, existia um silêncio. Um vazio que nem os holofotes conseguiam esconder. Em 2024, durante um show, JP fez um anúncio que pegou todo mundo de surpresa. No meio da apresentação, parou a música, pegou o microfone e disse com a voz embargada: Eu tenho um anúncio pra fazer. Algumas pessoas aqui me acompanham nas redes sociais. Isso que vocês acabaram de ver aqui, família, foi a minha última apresentação no funk. Eu quero agradecer todo mundo que me acompanhou até aqui. Certo? O que eu gosto do hip hop, do funk, é o respeito que todo mundo tem por todo mundo. E é o seguinte, por muito tempo eu corri atrás de tudo, dinheiro, fama, eu consegui tudo isso, mas eu tinha um vazio enorme dentro de mim, que nada preenchia. Foi ali, diante de um público acostumado a vê-lo sorrindo, que ele revelou sua transformação mais profunda. Tinha se convertido ao cristianismo. Pouco depois, ele e sua esposa se batizaram nas águas. E JP tomou uma decisão ousada: abandonar completamente o funk e a música secular, dedicando sua vida à fé e à pregação do evangelho. Hoje, o palco se transformou em altar. Sendo instrumento de Deus aqui, peço que venha aqui, nosso irmão JP. E as rimas que antes exaltavam festas e ostentação, agora são mensagens de fé, transformação e propósito. Eu tinha fama, mas eu tinha um vazio que nada preenchia. E esse vazio que você está sentindo, você sabe o que eu estou falando com você, é exatamente do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher. Então se você cantou, me ajude a melhorar. Se você está sedento, se você está pedindo uma direção, se você está com o coração aberto para receber aquele que só Ele pode te ajudar, eu vou contar até 3.
Nos cultos, ele prega com a mesma intensidade que tinha nos palcos. Em um de seus sermões, emocionado, ele soltou: Eu quero que você entenda que de nada vale você tirar 1h30, 2 horas da sua semana e vir no domingo, entrar aqui, receber aquilo que é do céu, sendo que quando você sai por aquela porta você não continua sendo igreja. Amém? De nada vale lágrimas vazias sem avivamento. Aqui é um centro de treinamento onde vocês estão cobertos por líderes espirituais, homens de Deus. E uma coisa eu tenho que falar pra vocês: o Espírito de Deus só se manifesta num lugar de honra. E é isso que acontece neste lugar. Então, em nome de Jesus, que você entenda isso e você use isso aqui como um centro de treinamento e seja igreja lá fora. Amém? Eu sei que tem gente no seu trabalho que nem sabe que você é crente. Então que hoje seja uma virada de chave. E eu vou cantar mais uma vez esse refrão, mas eu quero que ele entre no seu coração como uma flecha. Então levante sua mão, feche os seus olhos e declare mais uma vez: Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes irão a verdade. O anúncio dividiu opiniões. Enquanto muitos fãs o aplaudiram por sua coragem, outros criticaram a decisão, achando que seria só uma fase. Mas ele segue firme, mostrando que não trocou só de carreira, mas de vida. Eu cresci na igreja, né? A Esther cresceu na igreja católica, né, amor? Cresci na igreja evangélica. Sim. Já. Fiquei um bom tempo, aprendi muita coisa, principalmente tanto da palavra quanto musicalmente, assim, aprendi várias coisas. Foi na igreja que comecei a cantar, tocar. Por um período eu acabei me afastando na adolescência, né? Conhecendo o mundo aí e experimentando tudo que não agrada a Deus. E agora eu te pergunto, você acha que ele fez bem em largar tudo pela fé? Me conta nos comentários. Quero muito saber sua opinião. Amém? A gente não pode esquecer que os planos dele são sempre melhores que o nosso. Karina Batti. Estica, postura. Vai, vem. E como que faz? Ela era o tipo de celebridade que parecia ter nascido para brilhar. Linda, carismática e presente nos principais programas da TV. Karina Batti foi atriz de novelas como Da Cor do Pecado na Globo. É de jirico, né, mozão? As orangotangas são muitas, a contar pela orangogreta. E vocês agora já não são de nada, seria o próprio suicídio. O meu bebê já ia nascer sem a avó e sem os pais. Venceu a Fazenda na Record em 2009. O grande vencedor da segunda temporada da Fazenda é você, Karina Batti! E ainda comandava programas de beleza, moda e estilo de vida, com a desenvoltura de quem nasceu para estar diante das câmeras. Ela era o pacote completo: fama, beleza, reconhecimento e uma vida que por fora parecia perfeita. Mas por dentro, o coração gritava por outra coisa. Nos bastidores da fama, Karina enfrentava dilemas profundos. E foi justamente no auge de sua popularidade que ela fez uma escolha que muita gente considerou radical. Ela largou tudo, abandonou a vida artística, rompeu com contratos e se afastou dos holofotes. Seu novo propósito? Viver o evangelho de forma plena e sem reservas. Hoje, aos 48 anos, Karina Batti se apresenta como pregadora e influenciadora digital cristã. Nas redes sociais, fala com o mesmo brilho de antes, mas agora, com palavras que tocam a alma. Em uma de suas mensagens mais marcantes, ela desabafou. Quantas de nós vivemos à beira do caminho e não no caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele não é à beira do caminho. Quantas de nós vivemos à beira do caminho com medo de assumir um posicionamento, de seguir a Jesus no caminho, de ser julgada por outros no caminho? Vivemos sempre à beira, meio cristãs, meio na fé, meio no mundo. A beira do caminho é um lugar muito perigoso. A falta de posicionamento e de direção é perigosa demais. É uma pregação direta que sacode quem ouve. Onde estão os guerreiros e as guerreiras de fé? Onde estão as mulheres equipadas para esse tempo? Senhor, nos prepara! Senhor, nos levanta! Capacete da salvação, precisamos da couraça da justiça. Você está preparado? Você está equipada com
E ela não tem medo de cutucar verdades, questiona o comodismo, a fé superficial e encoraja mulheres a se posicionarem com coragem. Mas claro, a decisão dela não passou em branco. Muitos aplaudiram. Outros julgaram como fanatismo ou exagero. Teve até quem dissesse que ela jogou a carreira fora. Mas Karina segue firme, convicta de que trocou a vaidade do mundo por algo muito mais valioso: um propósito eterno. E você? Acha que ela exagerou? Ou foi corajosa ao seguir o que acredita? Me conta aí nos comentários. Vamos conversar. Denzel Washington. Eu gosto de piroshki. Existem 5 restaurantes russos que ficam bem perto do seu apartamento. Imagino que todos sirvam piroshki. Ele é um dos maiores atores de sua geração. Vencedor de Oscar, protagonista de clássicos como Dia de Treinamento, O Protetor, Hurricane e tantos outros. Denzel Washington é reverenciado por críticos, amado pelo público e respeitado até por quem nem acompanha cinema. Mas existe um lado dele que pouca gente conhece de verdade. Nos bastidores de Hollywood, Denzel sempre foi um homem de fé. E não é só da boca para fora, não. Ele já foi até ordenado pastor em uma igreja de Los Angeles. E mesmo com uma carreira intensa nos cinemas, nunca escondeu suas convicções espirituais. Em entrevistas, ele fala abertamente sobre oração, propósito e a importância de manter os pés no chão, mesmo cercado de glamour. Uma de suas frases mais conhecidas é: Don't be afraid to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams, and they ultimately fuel disappointment. Ele não largou a atuação, mas equilibra sua vida com uma disciplina espiritual admirável. Estuda a Bíblia diariamente, participa de cultos, ajuda em projetos sociais e frequentemente dá conselhos sobre fé para jovens atores iniciantes. Denzel mostra que é possível viver entre tapetes vermelhos sem perder o foco no que é essencial. E aí? Você acha que é fácil manter a fé num ambiente como Hollywood? Me conta aqui nos comentários o que você mais admira nessa postura dele. Bruna Ramu. Ela já foi rosto de protagonista na TV Globo. Brilhou em novelas como A Lei do Amor, A Dona do Pedaço. Mas foi como Bianca, na 22ª temporada de Malhação, que Bruna Ramu conquistou de vez o coração do público. Mas eu não vou conseguir ficar numa boa com você, com esse fantasma entre a gente. Era jovem, talentosa, promissora. Tudo indicava uma longa e sólida carreira na televisão. Mas o destino, ou melhor, a fé, tinha outros planos. Em 2019, no auge da juventude e da carreira, Bruna fez algo que ninguém esperava. Desligou-se da TV e desapareceu dos holofotes. Para alguns, parecia uma pausa, mas na verdade, era o começo de uma transformação silenciosa e profunda. Hoje, aos 35 anos, casada com o pastor Leonardo Feltrin, Bruna é mãe de 2 filhos, com o terceiro a caminho, e não se vê mais nas novelas. Seu novo papel? Não mais escrito por roteiristas, mas por algo maior. Ela agora atua como pastora evangélica, ao lado do marido, nos ministérios da Zion Church, em Campinas. E nas redes sociais, compartilha sermões, reflexões e experiências com Deus que tocariam até os mais céticos. Em uma de suas falas mais impactantes, ela soltou: Oração não é só a gente estar aqui cantando músicas lindas e falando, Senhor, eu te amo. O amor só de palavras é um amor muito vazio. O que de forma prática, você está fazendo que demonstra o seu amor pelo Senhor? Quais são as atitudes que você está tendo que demonstram o seu amor verdadeiro, sacrificial pelo Senhor? Porque afinal tudo que a gente faz nunca vai ser suficiente. Nunca. Nenhum sacrifício que a gente chegue a ter nunca vai ser suficiente. Que a gente tenha esse coração, que a gente venha pedir pro Senhor esse coração todos os dias da nossa vida. É o tipo de fala que mexe com quem assiste. Bruna trocou os scripts de novela por textos bíblicos. Trocou os palcos por cultos.
Mas manteve uma coisa: a entrega total. Sua transformação, claro, dividiu opiniões. Alguns fãs sentiram saudade da atriz. Outros passaram a admirá-la ainda mais por sua coragem de viver uma fé sem máscaras, sem medo de críticas ou julgamentos. Ela mesma já disse que não pensa em voltar à TV, mas também deixa as portas abertas, desde que, nas palavras dela, o projeto caiba na vida que vivo hoje com Deus. Uma pergunta para você. Se você estivesse no auge da carreira, conseguiria largar tudo por um chamado espiritual? Responde aí nos comentários. Larry Over. No te bajes, no te bajes, súbete. No te bajes, no te bajes. Larry Over era uma máquina de hits, conhecido por seu estilo ousado, letras provocantes e visual marcante. Ele se tornou um dos principais nomes do trap e do reggaeton em Porto Rico. Multidões o seguiam. Suas músicas bombavam nas plataformas digitais e seu nome estava entre os gigantes do gênero urbano latino. Mas por trás dos clipes milionários, do lifestyle extravagante e da fama internacional, algo dentro dele começou a ruir. De repente, o artista desapareceu do radar. E quando voltou, ninguém acreditou no que estava vendo. Cabelos raspados, roupas discretas, semblante sereno e uma Bíblia nas mãos. Larry Over havia se convertido. Não só abandonou a música secular, como passou a usar sua voz para cantar e pregar sobre Deus. Nas redes sociais, ele começou a compartilhar reflexões, versículos e testemunhos. A repetir um versículo da Bíblia. Mira que detalle normal. Versículo da Bíblia. A Bíblia diz que a palavra de Deus é medicina para o corpo do ser humano. Muitos fãs ficaram em choque. Outros aplaudiram. Mas a maioria ficou tentando entender. Como alguém que tinha tudo, dinheiro, fama, mulheres, luxo, decide jogar tudo fora? E a resposta veio do próprio Larry. O que eu buscava no mundo, eu nunca encontrei, mas encontrei tudo em Cristo. Hoje ele canta louvores, participa de eventos cristãos e prega para um público que talvez jamais entrasse numa igreja. Mas entram nos vídeos dele e ouvem. E você? Acredita que a arte pode ser um canal para a fé? Me conta nos comentários. Você acha que Larry exagerou ou foi corajoso ao virar as costas para a fama? Silvana Ramiro. Ela tinha credibilidade, presença e um lugar cativo nas manhãs cariocas. Silvana Ramiro era uma das vozes mais conhecidas do jornalismo da Globo no Rio de Janeiro. Por anos, comandou o Bom Dia Rio, entrando na casa de milhões de brasileiros com seu jeito firme, carismático e confiável. Chuva chegando, ela avisava. Gente, amanhã, inclusive, pode ter chuva forte. Hoje ainda pode ter chuva forte. Amanhã, portanto, essa temperatura amena. Trânsito parado? Lá estava ela. Cobertura ao vivo? Pode deixar com a Silvana. Mas em 2023, aos 45 anos, ela fez o impensável. Pediu demissão da Globo, abandonou uma carreira consolidada e surpreendeu todo mundo ao anunciar que estava se tornando pastora e pregadora da palavra de Deus. Situações em que a gente não está conseguindo perceber que o Senhor está querendo mostrar. Eu quero te ensinar, eu quero te fortalecer, eu estou te forjando. Quando isso acabar, você vai ser uma nova pessoa. Mas ao invés disso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos murmurando. Em vez de lutar, em vez de acreditar, em vez de sermos visionários como José e Caleb foram, nós estamos olhando para trás. A reação? De um lado, aplausos. Do outro, choque. Afinal, quem larga uma carreira estável, bem remunerada, com prestígio, por um caminho incerto e, aos olhos do mundo, menos glamouroso? Silvana largou tudo e seguiu o chamado.
Hoje, ela prega em igrejas, compartilha mensagens de fé nas redes sociais e fala sobre sua transformação com a mesma segurança de quando apresentava o jornal, mas agora com brilho diferente nos olhos. Em uma de suas pregações mais fortes, ela disse: Muito sobre isso. Nós carregamos a presença de Deus em qualquer lugar que a gente esteja. Seja dentro de um restaurante, um supermercado, a gente precisa entender que nós não somos seres que estão andando, perambulando por aí. A gente carrega a presença de Deus e mais do que isso, o Espírito Santo está andando com a gente o tempo todo. Então que as pessoas, os cristãos, possam entender que não é por palavras e ficar o tempo... Não, é pela sua atitude. É o fato de você acolher, é o fato de você ouvir, é o fato de você oferecer carinho, oferecer ajuda. Tudo isso faz a diferença, né? Deus está nas pequenas coisas. Segundo rumores, a decisão de sair da Globo também teve influência dos bastidores. Desgastes internos, pressões da emissora e um sentimento de esgotamento emocional. Mas Silvana escolheu não expor mágoas. Ela preferiu transformar sua dor em fé. E você? Acredita que é possível largar tudo e recomeçar por um chamado maior? Deixa a tua opinião nos comentários. E se você já viveu um momento assim, compartilha com a gente. Giovanni. Na direção do jogador Giovanni, vai encarar por ali ao Rogério. Olha aí, pode mandar o sapato, olho no lance. Nos anos 90 e 2000, ele era o tipo de jogador que levantava a torcida só de tocar na bola. Giovanni, o meia habilidoso que brilhou com a camisa do Santos e encantou o mundo jogando pelo Barcelona. Dono de uma classe rara, visão de jogo impressionante e gols inesquecíveis, ele foi ídolo de gerações e até vestiu a camisa da seleção brasileira. Mas depois que os gramados ficaram para trás e os holofotes do futebol se apagaram, Giovanni escolheu um caminho que ninguém esperava: o da fé. Hoje, o craque que fazia a bola dançar nos pés é pastor evangélico. Líder espiritual, ele prega com a mesma tranquilidade que tinha para dominar o meio-campo. Só que agora, ao invés de driblar adversários, ele busca tocar corações. Em seus cultos e eventos, Giovanni compartilha sua transformação com sinceridade. Ele fala das tentações da fama, das pressões silenciosas que o mundo do futebol impõe e de como só encontrou paz quando entregou sua vida a Deus. De ídolo das arquibancadas a servo no altar, sua história inspira outros atletas que vivem o mesmo dilema: continuar buscando o aplauso do mundo ou ouvir o chamado da alma. E aí, você imaginava essa virada do Giovanni? Comenta aqui. Você acha que o ambiente do futebol aproxima ou afasta as pessoas de Deus? Gisele Policarpo. Você lembra da novela Mulheres Apaixonadas? Lá em 2003, uma garotinha chamada Elisa encantou o público com sua doçura e talento. Aquela menina era Gisele Policarpo. Ela começou cedo, ainda criança, e teve seu rosto conhecido por milhares de brasileiros nas telinhas. Mas, enquanto muitos acreditavam que ela seguiria uma longa carreira na TV, Gisele foi se afastando aos poucos dos holofotes. Sem escândalos, sem polêmicas, apenas um silêncio crescente, que escondia algo muito maior acontecendo por dentro. O tempo passou. A fama deu lugar à busca interior. E foi assim que Gisele, já adulta, se converteu e entregou sua vida a Deus. Hoje, ela é pastora e vive uma nova missão: não mais atuar em novelas, mas pregar e servir com fé. Ela é casada com o pastor e arquiteto Rossini Tavares, tem um filho e usa as redes sociais para compartilhar mensagens de esperança, transformação e espiritualidade. Um dia antes de ser crucificado, o Senhor Jesus, ele se retirou, subiu a um monte para orar com os discípulos. A palavra diz que ele estava profundamente triste e ele fez a seguinte oração ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aqui, a gente aprende um grande ensinamento de Jesus. A antiga atriz Mirim agora é um exemplo de fé adulta e consciente.
E tem um detalhe curioso nessa história. Foi o ator Guilherme Berenguer quem a levou pela primeira vez à Igreja Bola de Neve em 2008. Foi amor à primeira experiência. Desde então, nunca mais saiu. Eu queria muito encontrar uma igreja, contou ela em entrevista. Mesmo vivendo para o ministério, Gisele não fechou todas as portas da arte. Ela mesma já disse: se for um projeto que caiba na vida que levo hoje, eu farei. Amo teatro, TV e cinema. Mas hoje minha prioridade é Deus e minha família. Você acha que é possível equilibrar fé, carreira artística e vida pessoal? Me conta nos comentários. Tua opinião importa muito nesse debate. Oi, gente, passando aqui para avisar e a convidar a todos vocês que a partir da próxima quinta-feira, dia 1º de agosto, 8 horas da noite, eu vou começar uma nova série de pregações inspirada no acampamento dos teens, que foi Caos e Cura, e o tema dessa série será Deus transforma caos em cura. Vai ser sobre cura interior. Então, toda quinta-feira, 8 horas da noite, na Bola de Neve, Niterói. Anderson D. Rizzi. Se você assistiu novelas como Morde e Assopra, Amor à Vida ou Eta Mundo Bom, com certeza se lembra dele. Belezura de encher os olhos. Nunca vi moça tão linda. Mafarda, eu não quero ficar longe de você, que eu gosto por demais da vossa presença. Anderson D. Rizzi, o eterno Zé dos Porcos, sempre conquistou o público com sua mistura de carisma, humor e emoção. Nascido em Campinas, começou no teatro e foi crescendo na Globo, até se tornar um dos atores mais queridos da teledramaturgia brasileira. Mas, fora das câmeras, Anderson também vivia uma outra jornada, uma jornada espiritual. Nos últimos anos, ele passou a demonstrar publicamente sua aproximação com a fé. Você tem mais do que provas suficientes de que vale a pena ter fé, acreditar no sonho, que tudo está se realizando na tua vida. Faustão, eu sempre falo que eu venci muito pela persistência, a fé em Deus, a base pela minha família, porque eu sei o que é ficar sem emprego, entendeu? Então, de voltar para Campinas, de ver o sonho distante, de achar que isso nunca vai mais acontecer na minha vida, mas nas minhas orações eu sentia que vai que uma hora as coisas vão começar a acontecer. Participa de missas, cumpre promessas, compartilha mensagens religiosas nas redes sociais e frequentemente grava vídeos pregando a palavra de Deus com simplicidade e verdade. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Que Deus possa abençoar seu dia, da sua família, abençoar o seu trabalho e possa acalmar o teu. Só que, diferente de outros artistas que abandonaram tudo, Anderson escolheu outro caminho, continuar atuando, mas sem abrir mão da sua fé. Ele acredita que é possível servir a Deus mesmo no meio artístico e que a luz também pode brilhar ali. Não é sobre religião, é sobre relacionamento com Deus. Onde eu estiver, quero que minha postura fale mais alto que minhas palavras. Salmo 91:7. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Mas você não vai ser atingido. Esse salmo ele traz uma promessa que em meio aos medos, às incertezas, às adversidades, porque a vida não é fácil, ela é cheia de problemas. Mas tem aquelas batalhas que parece que nunca chega ao fim. Mas não é sobre a ausência de problemas, é sobre a presença de Deus. Então tem um Deus que te guarda, que te livra. Essa decisão inspira muitos que vivem o mesmo dilema. Como manter a fé sem abandonar a profissão? Como equilibrar palco e propósito? Anderson mostra que é possível e que ser cristão não significa se esconder, mas viver com coerência, onde quer que se esteja. Você acha que é possível ter uma vida espiritual firme, mesmo trabalhando no meio artístico? Comenta aí, porque esse é o tipo de debate que a gente precisa ter. Sem julgamentos, só com verdade. E aí, qual dessas histórias mais te surpreendeu? Me conta aqui nos comentários que eu tô curiosa para saber sua opinião. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo.
Aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tenho certeza que alguém vai se emocionar com essas histórias também. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima.